Que Deus nos abençoe, sobretudo abrindo a nossa mente e a nossa oração. Eu acho que você deveria fazer essa oração todos os dias. Olá, Sidney, boa tarde. Eu acho que você deveria orar pedindo a Deus que te desse entendimento. Porque sem entendimento, você não chega a lugar nenhum. Normalmente, as pessoas oram para pedir coisas e coisas materiais. As pessoas perdem muito tempo orando, pedindo coisas materiais. E esquecem que se você não tiver entendimento, você não chega a nenhum lugar. Por isso, eu sempre inicio os vídeos pedindo a Deus que nos oriente, que nos dê entendimento, porque aí nós podemos andar um pouco mais rápido. Então eu dou esse conselho para você. Ao invés de você ficar perdendo tempo orando para ter isso, para ter aquilo outro, para ficar curado, para ser grande, rico, peça a Deus sabedoria, peça a Deus entendimento, porque aí você vai ver o quanto você está sendo enganado e dentro de uma igreja evangélica. Eu quero fazer uma pergunta para você. O que tem em comum a igreja primitiva, os profetas e a igreja atual, a igreja moderna? O que tem em comum? Eu vou dizer para você, nada. Os profetas e os discípulos, eles tinham algo em comum. Eles não abriam mão da verdade, mesmo diante da morte, da perseguição. Eles não abriam mão. E isso era o que eles tinham em comum. O que tem a igreja atual, a igreja moderna, em relação à igreja primitiva? Nada. Porque a igreja moderna, ela é popular. Razão pela qual você não vê milagres nem perseguição. Assim de fácil. Os profetas eram perseguidos, os milagres aconteciam. Os discípulos eram perseguidos, os milagres aconteciam. A igreja moderna não tem nem perseguição nem milagres. O que tem é circo, puro circo, muita força, sim, muito foguete, muito grito, muita música. É o que tem a igreja moderna. A igreja que você frequenta, a igreja que você sustenta, a igreja que te engana. No livro de Atos, no capítulo 7 em diante, você deveria ler sobre a vida de Estevão. Aí você vai ver se a igreja atual, se o seu pastor, ele coincide com a igreja primitiva, em especial Estevão. Quando você lê o livro de Atos dos Apóstolos, haviam coisas que aconteciam sempre. Vou dizer para você: arrependimento, milagres e perseguição. Isso era fato na igreja primitiva. Arrependimento, as pessoas se convertiam porque se pregava contra o pecado. Ao mesmo tempo, os discípulos eram perseguidos. Mas os milagres aconteciam. Eu pergunto a você, e a igreja de hoje? Você vê arrependimento? Não, porque não se prega contra o pecado. Você vê perseguição? Não, porque não se prega o evangelho autêntico. Você vê milagres? Não, porque Deus não honra a safados, mentirosos e canalhas. Essa é a realidade nua e crua. A igreja de hoje, ela não tem nada em comum com a igreja primitiva. Basta você ler. O seu problema não é
fé. O seu problema é vergonha na cara. Você gosta de ser enganado. Você vai na igreja apenas em busca de milagres. Você vai na igreja, você não confere nada que o pastor fala. Você vai na igreja, você não analisa o que o pastor fala. Simplesmente você engole e ainda sai da reunião dizendo que é muito forte, que arrebentou ou que vai arrebentar. Os profetas, eles não oravam muito. Você não vê Elias orando. Quando ele orou 30 segundos. Você não vê Josué, Eliseu, orando. Quando eles oravam, eles eram rápidos e breves. Mas hoje em dia, tudo é motivo de oração na igreja moderna. Você chegar lá com a menstruação atrasada, o pastor vai orar por você. Se você der uma topada, o pastor vai orar por você. Se o seu cabelo estiver caindo, o pastor vai orar por você. Tudo é motivo de oração. Mas você acredita nisso. Aí se você ler a Bíblia, você vai ver que as coisas não eram bem assim. Às vezes, o motivo da dor era o pecado. Você vai ver, lendo a Bíblia, que o motivo do sofrimento do povo era o distanciamento deles com Deus. Mas na igreja moderna, a igreja que você frequenta, a igreja que você sustenta, tudo é motivo de oração. O pastor malandro e você, idiota, então juntam as duas coisas, o malandro com o idiota. Venha, 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 eu vou orar por você, eu vou impor as mãos, eu vou te abraçar. É na minha reunião, é na minha igreja, venha, venha, venha. Então surge o malandro e o povo idiota. É isso que o diabo gosta. Tudo que o diabo quer é o pastor malandro que fica prometendo, 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 e um povo ignorante que acredita em Papai Noel. Mas quando a gente lê a Bíblia, a gente vai ver que era diferente. Você lendo o livro de Atos dos Apóstolos, já começa com arrependimento. Depois do arrependimento, as pessoas eram convertidas, a igreja era perseguida, o milagre acontecia. Era um processo. Arrependimento, perseguição, milagres. Está tudo isso escrito na sua Bíblia. É que você não lê. E o que acontece na igreja moderna hoje? Não tem arrependimento, tem muita música. Muita música. O que tem na igreja moderna hoje? Um circo, uma Disneylândia, muitas atrações. E os milagres? Não tem. Os milagres não tem. 90% do povo evangélico são pobres. São pobres. A igreja não é perseguida porque quando alguém fala do pastor, ele bota na justiça. Ué, Jesus disse, bem-aventurados os perseguidos. Mas na sua igreja, o pastor, você falou mal dele, ele bota você na justiça. Ué, estranho, né? Mas ele prega no altar sobre a perseguição. Mentira, enganador. Mas você gosta. Você gosta do engano. Porque você só vai na igreja em busca de milagres. Você não busca conversar com ninguém. Alguém que possa te ajudar, te orientar. Veja, o maior milagre, muitas vezes, não é a cura de um câncer. O maior milagre é você ter entendimento. Alguém que te ajude. Muitas pessoas me ligam, dizendo, bispo, depois que eu comecei a ver os seus vídeos, os meus olhos se abriram. Não pare. Porque agora eu entendo as coisas. Depois que eu comecei a ver os seus vídeos, inclusive pastores. Eu mando alguém sair da igreja? Não. Eu estou pregando um outro evangelho? Não. Eu estou defendendo
porque tem que se defender a verdade. Analise comigo. Analise comigo. Você vê milagres nas igrejas? Não. Você vê a igreja sendo perseguida? Não, você vê o escândalo. Escândalo que mais você vê. Toda hora tem um. Mas como alguns líderes são psicopatas, escândalo para eles não quer dizer nada. Eles não têm vergonha na cara. Mas você não vê. Você não vê conversão. Olá, Wilson. Você não vê conversão na igreja atual. Você não vê arrependimento na igreja atual. Você não vê milagres na igreja atual. É muita música, é muita força. Venha, 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 venha. Todo mundo faz a mesma coisa. Você fica até meio tonto, né? Aonde você vai? Porque está todo mundo te prometendo o céu. Eu creio que você fica assim, peraí, aonde eu vou? Eu vou naquela, vou naquela, vou naquela, porque todo mundo me promete o céu, todo mundo diz que vai arrebentar, todo mundo diz que eu vou ser rico, todo mundo diz que eu vou ser poderoso. Você fica tonto, porque aonde você vai? Aí você vai, o que acontece? Nada. Você continua com os seus problemas e pobre. Sabe por que eu falo? Porque o que se mais promete nas igrejas hoje é dinheiro. Ninguém fala do pecado, ninguém fala do adultério, da mentira, da corrupção. Até mesmo os pastores não podem falar porque os seus líderes estão envolvidos em falcatrua. Então os pastores vai falar o quê? Vai falar de corrupção? Não podem. Vai falar de pecado? Não podem. Vai falar de mentira? Não podem. Então eles só têm um argumento: prosperidade. Que a sua vida vai arrebentar. E tome música, 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 música. E você acha que isso é vontade de Deus. Você acha que você está pregando o verdadeiro evangelho. Não, você está pregando o evangelho do diabo. Para agradar o seu líder, naturalmente. Estevão mal começou a pregar, ele foi perseguido. Aí eu pergunto a você, Estevão parou? Ele deixou de pregar o que ele estava pregando? Porque estava sendo perseguido? Leia o texto. Você vai ver que as pessoas tinham ódio dele. Que as pessoas tampavam os ouvidos. Que as pessoas trincavam os dentes só porque ele pregava. Isso acontece hoje? Não. Não acontece. Sabe por que não acontece? Porque é um evangelho vagabundo que os pastores pregam. É um evangelho popular. É um evangelho popular. Um evangelho que agrada todo mundo. Os pastores gostam que alguém diga, pastor, o senhor está bonito, hein? Ou então para a mulher do pastor, você está tão bonita, tão elegante. É o que eles gostam. Eles se vestem para isso. Eles se vestem como se fosse um desfile de moda. Para os membros, obreiros, falam, missionária, pastora, bispa, a senhora está tão bonita, tão elegante. É isso que tem na igreja hoje. Esse é o evangelho. Tem nada a ver com a igreja primitiva. Estevão mal começou a pregar. As pessoas tampavam os ouvidos, as pessoas trincavam os dentes, e as pessoas pecaram pedras para atirar nele. Esse é o evangelho. Estevão não parou. Ele não negou a Deus. Hoje o pastor é perseguido, ele diz que é o diabo. Hoje o pastor diz que ele é perseguido, ele vai na justiça. Mas ele diz que é de Deus. Esse é o evangelho vagabundo, moderno, que você crê, que você prega, mas você pode ter certeza que o que é teu está guardado, pastor. Leia lá em Mateus, quando Jesus disse, afastai-vos de mim, malditos, que eu não vos conheço. Leia, pastor. O que é teu está guardado. Você que prega para agradar as pessoas, para agradar a sua liderança por causa do seu salário. Se eu quisesse dinheiro, se eu quisesse salário, boa vida, eu continuava onde eu estava. Mas o meu caráter não permite. Se eu quisesse posição, eu tinha. Dinheiro, eu tinha. Liberdade, eu tinha.
mas o meu caráter não condiz com coisas erradas. Então, eu preferi sair. A igreja não me mandou embora. Meu compromisso é com Deus. Foi Ele que me salvou, foi Ele que abriu os meus olhos, foi Ele que me libertou. Não foi a igreja A ou a igreja B. A igreja é um veículo. É como um médico. O médico, ele estuda para te ajudar. O advogado, o arquiteto, o engenheiro. Agora, eu não posso dever a minha libertação ou a minha salvação à igreja A ou à igreja B. A igreja A ou a igreja B é um veículo. Meu amigo e minha amiga, a igreja de hoje não tem nada em comum com a igreja primitiva. A igreja de hoje é falsa. Escuta o que eu estou dizendo para você, com raríssimas exceções. A igreja de hoje, basta você ler a Bíblia. Ela é falsa. Ela não tem nada a ver com a igreja primitiva, muito menos com os profetas. Eu só estou te dando o exemplo de Estevão, capítulo 7 de Atos dos Apóstolos. Mal ele começa a pregar e as pessoas ficam com raiva dele. Mal ele abriu a boca. E ficaram com tanta raiva que tamparam os ouvidos e trincaram os dentes e pegaram em pedras. Veja como ele morreu. Mas ele não negou a Cristo. Ele não negou o verdadeiro evangelho, diferentemente dos pastores de hoje. Sabe o que eles fazem, os pastores hoje? Se a igreja dele está vazia, ele inventa coisas. Aí dá isso, dá aquilo outro. Todo dia estão dando alguma coisa. Todo dia vai arrebentar. Eles não têm paciência. Eles não têm perseverança. Manda você ter, mas eles não têm. Porque se a igreja deles está vazia, eles têm que inventar alguma coisa. O que a gente vai fazer? O que a gente vai inventar para trazer povo? Aí começam as falsas promessas, dizendo que você vai ser rico, que na reunião dele, na igreja dele, e você, idiotamente, você vai. É isso que eles fazem. Eles não perseveram. Eles ensinam. Mandam você perseverar e ter paciência. Mas eles não têm. Por isso, é esse circo, é essa casa da mãe Joana, é esse bordel, ou esse prostíbulo espiritual, que são muitas igrejas. Prostíbulo espiritual. Se você for numa casa de prostituta, você vai encontrar muito mais sinceridade do que você for em algumas igrejas. Mas você gosta. O seu dízimo, a sua oferta, você dá lá. Você gosta. Por isso que os pastores não me convidam para fazer reunião. Por isso. Porque eu não agrado. Eu não sou simpático. Eu defendo o que é certo. Olá, França. Eu defendo o que é certo. Eu quero que você leia. O que a igreja de hoje tem em comum com a igreja primitiva? Eu não vou falar nem dos profetas, é até covardia, não tem comparação. Mas vamos falar de igreja? O que a igreja hoje tem em comum com a igreja primitiva de Atos dos Apóstolos? Vou citar 3 coisas que eu já citei. A igreja de hoje é perseguida? Não. De Atos dos Apóstolos, sim. Acontece milagres hoje? Não. Na igreja primitiva acontecia. Quando os discípulos pregavam, as pessoas se convertiam? Sim, na igreja primitiva. Na igreja de hoje o pastor prega, entra pelo ouvido, sai por outro, porque ele prega um evangelho popular. Ele prega para agradar. Por isso que tem muita música. Tem muita música. Você vai na igreja, você não sabe para onde olha. Tem tanta coisa dentro da igreja, né? Parece um barracão de escola de samba, cheio de atrações. Todo dia tem uma coisa. Todo dia. Lembra da vigília da virada? Hoje é dia
Hoje é dia 7, né? Ou 8. Hoje é dia 8. Há 8 dias eles te prometeram que a sua vida ia ser um sucesso. Em 8 dias, eles já estão te prometendo outras coisas. Ou sim ou não? Sim ou não? Em 8 dias. Mas no dia 31, disseram que o ano ia ser uma maravilha para você. E já tem 8 dias, e eles estão te prometendo outras coisas. Sempre com a mesma ladainha. Mas como você é estúpido, você gosta. Você gosta de falsas promessas. Leia a Bíblia. O que tem em comum a igreja de hoje com a igreja primitiva? Tem milagres? Não. Tem perseguição? Não. Tem arrependimento? Não. Não tem. A igreja do passado não tinha música. A igreja do passado, nem igreja não tinha lugar fixo. A igreja do passado pregava nas cavernas. A igreja do passado nem luz não tinha. Nem celular, nem iPhone, nem roupa. Todo mundo descalço ou com uma sandália. A igreja de hoje parece um desfile de moda. A começar pelo pastor e pela mulher dele. Desfile de moda. Olha eu aqui, olha eu aqui, olha eu aqui. Toda hora, olha eu aqui, olha eu aqui. Essa é a igreja de hoje. Você espera milagres? Você espera as pessoas se converterem? Não. Claro. Como é que pode alguém se converter dançando, pulando? Como é que pode? Como é que pode alguém se converter aonde o pastor não prega sobre o pecado? Como é que alguém pode se converter se o pastor não fala do pecado? Por isso que não acontece milagres, porque Deus não honra a esses canalhas. Deus não honra, mas você gosta. Esse é o evangelho que você gosta de ouvir. Estevão, ele não parou de pregar, mesmo sendo ameaçado. Imagine, você, pastor, você começa a pregar e as pessoas que estão ali nas primeiras filas, ó, coloca as mãos nos ouvidos para não te ouvir. Imagine. Imagine, pastor, você começa a pregar e as pessoas começam a trincar os dentes com raiva de você. Imagine, pastor, você começa a pregar e as pessoas pegam pedras desse tamanho para jogar em você. Você correria, sim ou não? Os pastores almofadinhas de hoje, aqueles que combinam calcinha com sutiã, eles parariam. Imediatamente, Estevão não parou. Estevão não deixou de pregar. Foi morto. Mas ele viu Deus no seu trono. Ele morreu, mas ele viu Deus no seu trono. Imagine o galardão de Estevão. Vou falar uma coisa aqui que você não vai gostar. Os pastores de hoje estão muito mais para o inferno do que para galardão. Escute o que eu estou dizendo para vocês. Os pastores de hoje, eles estão muito mais perto do inferno do que para ter um galardão no reino dos céus. Diferentemente de Estevão. Sabe por quê? Porque esse evangelho é vagabundo, é um evangelho barato. Um evangelho, você já ouviu falar na Feira do Rolo? Aqui no Brasil tem a Feira do Rolo, né? Hoje eu conversava com um rapaz e ele me falava. Não, tem uma Feira do Rolo aqui. Tem de tudo lá. A Feira do Rolo tem de tudo. Você já foi? Eu gosto. Eu gosto, lá nos Estados Unidos. Eu ia na Feira do Rolo lá. Só que lá é uma feira gigantesca, você leva o dia todo na feira. Tem restaurante, tem um montão de coisa. E só vai gente rica, gente de tudo quanto é jeito. Então, a igreja hoje parece a Feira do Rolo, tem de tudo. O cara falou, você vai lá, você tem tudo. Você compra papagaio, compra gato, periquito, compra mulher com uma perna só, você compra bicicleta sem roda, e você compra carro sem motor. Na Feira do Rolo você compra tudo. A igreja hoje parece a Feira do Rolo, tem de tudo. Tem de tudo na Feira do Rolo. Talvez você
não está indo numa igreja séria, né? Você está indo numa igreja, Feira do Rolo. Tem de tudo lá, para tudo quanto é gosto. De manhã, de tarde e de noite. Engraçado, e tudo barato. A igreja é isso. A igreja apresenta para você um Jesus barato, um Jesus que te perdoa, um Jesus amoroso, um Jesus misericordioso, que você pode viver a sua vida do jeito que você pode mentir, fumar, falar palavrão, você pode comer a mulher do outro, mas Jesus te perdoa. Isso é o que o seu pastor prega. Vou terminar. Meu amigo e minha amiga, talvez você esteja mais perto do inferno do que para o galardão. Apesar disso, você nem sabe o que é galardão, né? Você não sabe, porque o seu pastor não te ensina. Mas eu vou dizer para você, o seu pastor, talvez, esteja mais perto do inferno. Como Jesus disse, afastai-vos de mim, malditos, não vos conheço. Do que para o galardão que obteve Estevão, porque não abriu mão da verdade. Fica aí o vídeo. Se você é amante da verdade, divulgue o vídeo. E se Deus tocar no seu coração, nos ajude. Com 50, com 100, você pode me chamar no Message e falar, bispo, eu quero lhe ajudar. O Senhor agrega na minha vida. Os seus vídeos são importantes para mim. E eu quero lhe ajudar com uma oferta. Ou com o seu dízimo, você que sabe. Você me chama no Message e eu te dou o número do Pix. Mas Deus tem que tocar no seu coração. E também você tem que ser amante da verdade. Um abraço.